Paz do Senhor a todos, uma boa noite a todos, meus queridos e meus irmãos internautas. Nesta noite, diante da presença de Deus, diante da presença dos meus irmãos, eu quero trazer uma palavra para vocês que se encontra no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, o capítulo 15, o versículo 3 ao 7. Então, a parábola da ovelha perdida. Então lhe propôs Jesus essa parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando, pois, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, ou seja, cheio de alegria. E indo para casa, reúne os amigos, os vizinhos, dizendo: alegrei-vos comigo, porque eu achei minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu de um pecador que se arrepende do que por 99 justos, que não necessita de arrependimento. Amém? Sabemos que este pastor, que a qual está falando nessa parábola da ovelha perdida, este pastor simboliza Jesus. E as ovelhas simbolizam somos nós, que estamos na presença de Deus. E sabemos que a palavra de Deus está escrito em João, capítulo 10, versículo 11. Disse-lhe Jesus: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E no versículo 10, o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele veio dar vida e vida com abundância. Este ladrão que veio para matar, roubar e destruir é Satanás. É aquele lobo que a qual tentou aquele homem que tinha 100 ovelhas e uma desarraigou e foi para as montanhas e ficou perdida. E aquele lobo, aqueles leões que tentaram tragar, mas a sorte dela, porque o pastor estava perto. O pastor pôde interceder por ela, pôde ir ao encontro dela, melhor dizendo. E ele vai e encontra aquela ovelha cheio de feridas. A Bíblia fala que Jesus sara suas feridas, tira os carrapichos dela, e Jesus, ele trata daquela ovelha. E sabemos que a alegria aquele pastor chamou os seus vizinhos e pediu para eles se alegrarem, porque acharam a ovelha perdida. Porque a Bíblia nos fala que devemos alegrar mais. Ele se alegrou mais daquela ovelha, daquela uma ovelha que necessitava de arrependimento, do que aquelas 99 que não necessita de arrependimento, porque já está salvo. Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? Às vezes você está numa situação que até mesmo por causa de pedradas, até mesmo porque você veio cair e não conseguiu levantar.
por causa das pessoas que te apedrejaram, te acusaram. Mas sabe uma coisa? Jesus, Ele quer curar as tuas feridas. Jesus, Ele quer te transformar. Jesus, Ele quer te transformar da água pro vinho. Porque essa ovelha, Jesus a salvou, essa uma das 99. Era uma ovelha que a qual no deserto, ela enfrentou frio, ela enfrentou, nas montanhas, melhor dizendo, ela enfrentou frio, ela enfrentou fome, correndo o risco de vir um lobo ou um leão tentando tragar elas. Mas Jesus não deixou, que é o bom pastor. Jesus, ele foi ao encontro daquela ovelha desarraigada, triste, abatida. Quando ela teve um encontro com Jesus, ela se alegrou. A alma dela se alegrou. Ela disse, graças a Deus que eu estou do lado do pastor. O leão, o urso não vai poder me entregar mais, porque eu estou na presença de Deus. E esse leão, esse urso, na vida daquela ovelha, é Satanás. Satanás, ele brama 24 horas como um leão, tentando tragar ao nosso redor, tentando nos tragar. Mas ele só brama porque ele não é coisa nenhuma. O leão verdadeiro é o leão da tribo de Judá, que é Jesus. Que é aquele que aquele que era e aquele que vai ser. Ele é o alfa, ele é o ômega, e ele é o princípio, e ele é o fim. Ele sempre existiu e sempre vai existir. Ele te amou, meu irmão. Ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho ao mundo, que é Jesus, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No versículo 17, porque Deus enviou seu filho ao mundo, não que o condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Jesus, ele não sente prazer de modo algum na morte do ímpio. Quantas pessoas neste momento estão indo para o abismo, não por falta de conhecer a palavra, porque ninguém morre sem ter uma oportunidade de se arrepender na sua vida. Porque se ele não tivesse necessidade de arrepender, se ele não, como se diz, se ele não tivesse a oportunidade de se arrepender, ele não ia ser julgado naquele último dia. E então todos têm a oportunidade de se arrepender. Ricos, negros, pobres, todo tipo de pessoa tem a oportunidade de se arrepender. E aquelas pessoas que se arrependem, Jesus transforma, Jesus liberta. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? A verdade é essa palavra. Sabemos que no Evangelho de João, o capítulo 1, o versículo 1, 2 e 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele,
E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Meus irmãos, às vezes eu penso, como é que Jesus amou uma pessoa igual eu, que outrora fazia coisas horríveis, estava no mundo dos vícios, mas Jesus me libertou. Jesus, Ele quer te libertar. Basta você dar lugar. Sabemos que se você for para longe do pastor, que é Jesus, corre um risco de um leão, de um urso te tragar, que é Satanás. Mas essa ovelha, ela pôde encontrar com o pastor. Ela estava ali perto do pastor, porque ela ia para a igreja. Mesmo ela não tendo força, ela ia para a igreja para encontrar com o Senhor Jesus. Jesus fez morada no coração daquela ovelha. E Jesus transformou aquela ovelha. Ovelha simboliza nós que somos servos de Deus. Porque naquele último dia Jesus vai falar: as ovelhas para a minha direita e os bodes para a minha esquerda. Os bodes vai ser condenado, mas as ovelhas, elas vai ser salvas, aqueles que é a ovelha. Por isso que Jesus comparou essa parábola da ovelha perdida com a ovelha, porque ela era uma ovelha que estava longe da presença de Deus, mas Jesus a resgatou. Não sei a luta que você está passando, mas do mesmo jeito que Jesus resgatou essa ovelha, Jesus quer te resgatar. Vamos aprender essa parábola da ovelha perdida. Se você não tem força para ir para a igreja, vá pelo menos 1, 2 vezes, 3 vezes por semana. Mas não deixe de ir para a igreja. Quem sabe o pastor está passando perto de você, que é Jesus. E se você pede para curar suas feridas, Ele cura suas feridas, Ele te transforma, Ele te liberta, Ele te cura. Porque Jesus, Ele quer te libertar. Assim como Jesus me libertou, Ele quer te libertar. Vamos, você que não é crente, você que não é cristão, entrega o seu caminho a Jesus, confia nele e o mais Ele fará. Tá, essas palavras no nome do Senhor Jesus.